Fomos educadas para respeitar mais ao medo do que a nossa necessidade de linguagem e definição. Mas se esperamos em silêncio que chegue a coragem, o peso do silêncio vai nos afogar, afirmou a feminista norte-americana, mulherista e ativista do direito civil Audre Lorde em 1977. O peso desse silêncio é vivenciado cotidianamente pelas mulheres negras que historicamente têm suas vidas traçadas e determinadas pelo racismo estrutural. Com a intencionalidade de desvelar e acordar esses silêncios instituídos e naturalizados para as mulheres negras. Hoje, no programa Matutar, vamos falar sobre os processos constitutivos das transgressões desses silêncios em linguagem e em ação, a partir da obra Cartas a um Homem Negro que Amei. Me chamo Cecília Maria Vieira, sou uma mulher negra, de pele escura, estou usando um cabelo trançado com coque, estou usando brincos redondos, um colar com bolas redondas também, um vestido com cores amarelos e tons em vermelho, avermelhados e preto. Ao fundo se vê uma biblioteca com bastante livros, eu estou falando diretamente da minha casa. Eu sou psicóloga, sou professora de educação básica, participo de diferentes coletivos que trazem a temática das relações étnico-raciais, como o NEAD, o Geninhas, participo da Comissão de Heteroverificação da Universidade Federal de Goiás, sou uma pesquisadora da infância negra, trabalho também com a formação de professores para a Lei 10.639 e os impactos do racismo na subjetividade negra. O silêncio é uma linguagem, como diria Holandi, sempre se diz algo a partir do silêncio. Romper com essa lógica do silenciamento é um exercício sankofa de uma educação antirracista. É mover-se da margem ao centro, transgredindo com a condição de sujeição das mulheres negras inviabilizadas e marginalizadas historicamente. Deste modo, tomando como ponto de partida a elucidação das contradições desse silêncio, da castração, a pulsação, a autora Fabiana Albuquerque, mediante suas memórias, elaborou suas escrevivências através de cartas de denúncia e anúncio, que causam, em sua maioria, um movimento de identificação para o reconhecimento das diversas mulheres negras brasileiras, o direito de soltarem seus gritos abafados, como diz Diane Valdez no prefácio da sua obra. Fabiane Albuquerque é socióloga, feminista e escritora. Ela fez mestrado em filosofia na Itália e doutorado em sociologia pela Unicamp. Estuda migrações e corpos. É um prazer, Fabiana, tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda ao diálogo Matutando Círculos de Cultura. Um bom dia a todos e todas. Eu sou Fabiane Albuquerque, sou feminista negra. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos crespos, curtos, e neste momento eu estou usando um vestido azul escuro, com algumas flores vermelhas, um batom vermelho, um colar, e eu estou falando da minha casa na França. No momento aqui são 15 horas e 25 minutos. No meu fundo tem uma planta, um ventilador no chão, uma mala, um piano e um sofá, além de uma televisão. Obrigada, Cecília, por esse encontro, por essa conversa, pelo convite ao programa Matutando, por essa oportunidade de falar do meu livro e de tantos outros assuntos. Eu sou socióloga, eu sou feminista negra, escrevo ensaios, escrevo romance, tenho alguns livros infantis também publicados na Itália, artigos científicos, porque, além disso, sou uma mulher acadêmica.
Ao ler sua obra, Fabiane, é possível perceber que o movimento de luta e de resistência caracteriza seu texto. Cartas a um homem negro que eu amei. Cartas. O que explica e comunica o registro dessa sua escrevivência em forma e conteúdo de carta de destinatários plurais que tem como tônica o imperativo da fala, do escancaramento do silêncio, em uma época marcada pelo efêmero, pelo imediatismo tecnológico e, sobretudo, pelo racismo estrutural? Então, o meu gênero é um romance autobiográfico em forma de cartas. Para mim, cartas é uma das maneiras mais antigas e acessíveis de comunicação. As pessoas têm acesso facilmente, né, desde quem não é letrado a quem tem curso superior, mestrado, doutorado, né? Então, a minha preocupação era comunicar assuntos essenciais, assuntos fundamentais da sociedade brasileira, como aquele do racismo, do patriarcado, da desigualdade social e das opressões que o corpo de uma mulher negra passa. E a forma mais simples, não simplória, que encontrei foi escrever cartas a este destinatário. Interessante, Cecília, que antes de escrever o texto, eu ouvi um relato de um tio meu, que ele tem até o 2º ano elementar, e ele dizia que quando saiu do sertão para Belo Horizonte, para trabalhar numa fábrica, ele, nos primeiros dias, teve um acidente de trabalho e o forno onde ele trabalhava, nessa fábrica, se rompeu e o fogo o tomou, tendo todo o couro cabeludo queimado. E mandaram para casa com uma faixa amarrado na cabeça e a sua demissão. Nos anos 60, a questão de direitos humanos ainda era pouco discutido, né, direitos trabalhistas, e ele disse que o único dinheiro que tinha, ele comprou um selo e um envelope e escreveu uma carta para minha avó, que estava no sertão mineiro, pedindo para ela conseguir algum dinheiro para poder buscá-lo na capital. Então, para mim, isso é muito forte, porque minha avó era uma mulher analfabeta, ele, um homem semi-analfabeto, mas os dois conseguiram se comunicar através de carta. Então, ele enviou essa carta para o sertão mineiro. Depois de algumas semanas, a minha mãe, que era muito jovem na época, chegou na cidade grande com o dinheiro da passagem para que ele pudesse voltar, né? Então, carta, para mim, tem um significado muito importante. Ela comunica para as pessoas com baixo estudo, baixa escolaridade, pessoas estudadas, letradas, e é uma forma muito comum de acessar pessoas, subjetividades e realidades das mais diversas. O apagamento e o silenciamento das histórias e narrativa de mulheres, principalmente de mulheres negras, é histórico, sociológico e psicológico, e ele é muito bem retratado na sua obra. Como tornar o concerto de vozes de Alder Lauder ou vozes de mulheres de Conceição Evaristo uma condição humana de pertencimento e ancestralidade? Ótimo. Escrevendo. A gente vem de uma tradição que se afirmou na história pela oralidade. Né? Mulheres afrodescendentes têm muitas histórias de suas famílias, mulheres indígenas transmitem as suas tradições a partir da oralidade, da contação de história, da transmissão de ritos, valores. A escrita, para nós, tem sido algo recente na história. Primeiro, porque também nos negaram acesso ao conhecimento e à universidade e ao saber formal, mas também por causa da nossa tradição. E aí, acredito que é importante o exercício da escrita para mulheres negras, porque elas estão começando a contar em primeira pessoa aquelas histórias que contavam delas, né? Então, se transformar de objeto a sujeito através da escrita é um processo que nós temos alcançado e temos lutado, né, na nossa sociedade para que ele aconteça cada vez mais, né? Como fez Carolina de Jesus, com 2 anos de escola formal, né? Escrevendo de dentro de um barraco de uma favela, como fez e faz
Conceição Evaristo, que também é, né, oriunda de uma favela de Belo Horizonte, como faço eu, né, que acessei o ensino superior, o doutorado, estou reconstruindo memórias de silêncios seculares, como os que ultrapassaram gerações, aquele da minha mãe, da minha avó, bisavó, e dos meus ancestrais que vieram da África. Então, a escrita é esse modo para a gente de ascender e de entrar em contato com a ancestralidade, né? Para sabermos de onde viemos e para onde a gente quer ir. A escrita como uma ferramenta contra-hegemônica, né? Exato. Estamos aqui dialogando com Fabiana Albuquerque sobre mulheres negras e transgressões do silêncio, linguagem e ação. Voltamos já. No bloco anterior, dialogamos com a socióloga e feminista Fabiana Albuquerque sobre mulheres negras e as transgressões do silêncio a partir do registro de suas escrevivências em cartas ao homem negro que eu escrevi, esse livro que apresento aqui para vocês e recomendo que vocês podem encontrar aí nas principais livrarias físicas e digitais também. Vocês podem encontrar uma leitura imprescindível, né? Nós recomendamos essa leitura. E ao conversarmos com Fabiane, a gente percebeu a importância, né, das cartas enquanto um importante meio de nos comunicarmos, a escrevivência das mulheres negras como uma ferramenta contra-hegemônica, né, para falarmos a respeito desse silenciamento. Certamente, o exercício Sankofa é uma função da educação antirracista, que afronta e desnaturaliza os silêncios históricos. Qual é a leitura que você faz da sua obra na construção de uma educação das relações étnico-raciais, do falar e interrogar do cotidiano social? A obra, ela é, sobretudo, um convite para as mulheres, para as meninas, para as pessoas negras, homens e mulheres, romperem os silêncios que amordaçam, que adoecem, e os silêncios que contribuem com o fortalecimento das estruturas racistas, do patriarcado, do capitalismo, que cada vez mais exclui e joga para a margem milhares de pessoas. Mas o interessante é que falar pressupõe um ouvir, né? Eu fico pensando, né, por que nossas mães, nossas avós não falavam dos abusos que viviam, das relações abusivas, muitas vezes nem do racismo que sofriam, porque não tinha espaço na sociedade para ouvir. Então, falar ao vento desestimula. E nós estamos criando um movimento, Cecília, de falar e de ouvir. Olha que coisa interessante. E isso é muito novo na sociedade, esse falar de racismo, esse falar de violência de gênero, né? Esse falar de abuso sexual, né? Não é algo muito antigo, não, é algo muito recente, né? Nossa geração está vivendo isso, mas não foi sempre assim. Então, o papel da educação, ao meu ver, e sobretudo a partir desse livro, é criar espaços de falar e de se ouvir. Tem crianças que trazem das suas casas histórias extremamente pesadas, um sofrimento muito grande pelo peso do racismo, meninas pelo peso da misoginia e do desprezo pelo corpo feminino, mas não conseguem se expressar. O que está faltando? Né? Não é a vontade de falar que falta, é esse ouvir,
né? É essa escuta das instituições, dos educadores, e para isso a educação tem um papel fundamental, porque eu também cito no meu livro que foram a partir de mulheres, professoras negras, mulheres feministas, que eu encontrei ao longo da vida, que eu aprendi a falar, que não é um exercício natural, principalmente para mulheres pobres, mulheres periféricas, mulheres racializadas, né? Então, o falar e o escutar e o ouvir, ele precisa caminhar junto no processo de educação, né? Formal e não formal. A história feminina é marcada por um silêncio geracional das mulheres, sobretudo para as mulheres negras, que, por sua vez, é naturalizado e perpetuado no livro didático, na prática pedagógica, escolar e nas relações educacionais. Você acha possível a escola transgredir, romper com essa linguagem? Acho, acredito, e para isso eu luto, né? Espero que o meu livro entre também nas escolas. Eu fico feliz pelo fato de estar sendo estudado na formação de professores em disciplinas como infância, e para desconstruir mesmo esse olhar de que nós somos seres universais, de que o branco é o modelo a ser seguido, de que o burguês ele é um modelo a ser seguido. A gente precisa desnaturalizar o papel do branco na sociedade, né, como esse ideal apresentado para crianças negras, para crianças pobres, para crianças indígenas, né? Então, eu acredito sim que é possível mudar isso tudo a partir de uma formação para professores que descolonize o olhar, o saber, né, e comece a valorizar os aspectos da cultura popular, tudo que o povo produz, inclusive a própria face, né, das crianças, que são crianças racializadas, crianças com cabelo crespo, crianças de pele marrom, de pele mais escura, negros retintos, pardos, indígenas, e que isso não seja visto como um defeito, né? Quando essas crianças adentrem as nossas instituições, que elas possam se ver e serem respeitadas, né? E não tratadas como se algo faltasse nelas, né? Então, o processo de educação precisa romper com essa hegemonia branca, hegemonia burguesa e masculina. Fabiana, ao longo do seu livro, são vários momentos onde você se reporta às suas experiências relacionadas ao espaço escolar, né? Onde você menciona as suas experiências relacionadas com as professoras e professoras que você teve ao longo da sua vida escolar. Eu perguntaria que tipo de práticas você acha que os professores deveriam adotar nos seus cotidianos para que eles possam se engajar numa luta antirracista? Tem algumas posturas que eu trago no livro de professores que não deveriam ser de jeito nenhum adotadas. Que são posturas do tipo entrar para a sala de aula com o intuito de salvar os alunos da vida pobre, da racialização e de aproximá-los do modelo burguês ou do modelo branco, né? Então, eu passei por escolas onde, no sertão mineiro, sobretudo, onde posturas de professoras brancas que eram pertencentes a uma classe abastada, mulheres de fazendeiros ou de comerciantes, que entravam na sala querendo nos resgatar, nos redimir da nossa condição social. E isso requeria práticas até humilhantes, né, como aquelas de ter que abrir a boca para verificar nossos dentes na frente de todo mundo, de controlar o cabelo crespo na sua maior parte do tempo para ver se estava limpo ou se tinha piolho, né? E chamar a atenção todos os dias, né, de forma muito vexatória, para a questão da higiene, como se a gente tivesse mesmo que subir a um padrão elevado como aquele dela, né? Inclusive, uma das vezes, ela levou os 2 filhos para a sala de aula, né, os filhos brancos, e os colocou contra o quadro negro e pediu para a gente admirar o que ela chamava de modelo de limpeza. Então, crianças muito brancas, diante de nós, crianças de escola pública, racializada, tendo que admirar aquilo ali como um padrão a ser seguido, né? Na cabeça de uma criança, a questão da higiene é o que menos conta ali. O que fica mesmo aqueles meninos colocados ali é aquilo que a gente deveria se tornar. Olha que coisa perversa, cruel,
num processo de educação que deveria ser algo lúdico, de descobertas, né? A criança sendo colocada diante do seu outro, aquele ideal. Então, práticas como essas, né, mesmo dentro de livros didáticos, onde o modelo é o branco, o modelo é o rico, o modelo é aquela família com papai e mamãe, o cachorro e a casinha, né, burguesa, sobretudo, e que crianças se sintam, desde muito cedo, no lugar da falta, né? Eu não sou aquilo e eu não tenho que... E eu teria que me tornar aquilo, né? Isso é muito cruel num processo educativo. A nossa educação deveria valorizar o que se tem, né? A nossa potencialidade, os valores da classe trabalhadora, os recursos que os alunos levam para a escola, a linguagem que eles levam para a escola, né? O universo de coisas com as quais eles estão acostumados, né? E não propor um mundo paralelo que é, na maioria das vezes, inalcançável para a maioria de nós, crianças de escola pública, crianças de bairros periféricos, de famílias racializadas, né? Então, esse tipo de coisa é inadmissível, ou pelo menos deveria ser. No programa de hoje, matutamos aqui, então, com Fabiane Albuquerque sobre os processos constitutivos das canalizações e dos silêncios em linguagem e ação, uma conversa que foi mediada a partir de seu livro, Cartas a um Homem Negro, que eu escrevi, e que pôde trazer para nós a importância de pensarmos que as cartas ainda são uma importante ferramenta para nos comunicarmos na atualidade, né? Que, na realidade, as mulheres negras hoje têm se despertado para o que Conceição Evaristo tem falado sobre a escrevivência, né, como uma ferramenta contra-hegemônica, né, para falar desses silenciamentos que são historicamente constituídos para as mulheres de uma forma geral, mas especialmente para as mulheres negras. Acho que Fabiane traz também a importância de que não é só falar, né? A gente quer falar, mas principalmente quer ser ouvida também, né? E que esse processo de ouvir é um processo que está sendo constituído na modernidade. Estamos aprendendo a ouvir, né? A escutarmos o que as outras mulheres têm nos dito, mas especialmente o que as mulheres negras estão dizendo. E penso que o livro da Fabiana se constitui como uma ferramenta importante, né, para trazer esses gritos que estão silenciados historicamente. Ela também traz uma contribuição para mostrar para nós da importância, né, dos espaços escolares, de terem uma postura diferenciada, de romper com a branquitude, de estarem atentas a essas diversidades dessas crianças, especialmente das crianças negras, né, que querem vivenciar a sua infância nos espaços escolares e que muitas vezes são silenciadas nos seus corpos, né, e na sua corporeidade a partir dos marcadores que pessoas brancas, né, que a branquitude impõe a partir do patriarcado e do racismo institucional que impera nessas instituições. E a importância de se criar espaços, né, para que nós estejamos dialogando. E esse espaço que estamos utilizando aqui do Matutando, sem dúvida nenhuma, é um espaço, né, para que a gente possa criar esse diálogo, de sermos ouvidas enquanto mulheres negras, especialmente por fato de estarmos aqui dialogando duas mulheres negras, né, fazendo essa conversa aqui. Então, queria agradecer muito, Fabiane, por esse diálogo que nós estabelecemos a partir da sua obra e essa troca, e o nosso desejo é que essa obra continue circulando cada vez mais, né, e que inspire outras mulheres, outras meninas negras, outros homens negros, né, outras pessoas a falarem a respeito das suas experiências. Obrigada, Cecília, pelo convite, pela ponte que fez com o programa, né, Matutando, ao Dan Barreto, que está fazendo a tradução, Bruno e Raquel, né, pela oportunidade de estar falando e pela oportunidade de ser escutada, né. Espero muito que o livro circule nas escolas entre negros e negras, entre não negros, e que suscite debate a partir de onde cada um e cada uma está situado, né, no seu campo de ação, e que possa provocar algumas rupturas
culturas, embora pequenas, né, mas que rompa com esse legado de silêncio, de opressão, que ainda tem muita mulher submetida, né, e homens negros também. Queremos agradecer também ao Dani Barreto, como a Fabiane falou, que fez a tradução para nós, o Bruno, toda a organização do programa, a Raquel, que fez esse convite para nós, e dizer que foi um prazer estarmos aqui com vocês. Para saber mais sobre a temática, você pode acessar o material ao lado. Inscreva-se e venha matutar conosco nessa temporada do Matutando Círculos de Culturas. Até lá!